Recentemente estreou mundo afora o filme A Odisseia, de Christopher Nolan, baseado no poema épico homônimo de Homero. Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas se tem uma coisa comum a qualquer espectador é sair da sala se perguntando: mas será que os gregos realmente acreditavam naquilo tudo? Cavalo de Troia, ciclopes, sereia, deuses? Será que eles eram tão ingênuos? Para responder essa dúvida, resolvemos fazer esse vídeo, mas se você não nos conhece, prazer, Felipe Araújo, apelido Forno, doutorando em História Política pela Unesp, e vamos tentar resolver essa dúvida hoje. Quando eu entrei na faculdade em 2015, lá na Unesp, uma das primeiras disciplinas que eu tive foi História Antiga. A abordagem do meu curso era bem cronológica e já na primeira semana eu já estava lendo textos sobre análise de fonte antiga, textos a respeito de sociedades minoica e micênica, e realmente essa dúvida que norteia o vídeo também veio na minha cabeça. E a gente tenta dar um caráter histórico a isso, tentando entender o que teria de verdade dentro dessas histórias. Mas conforme a gente avança no curso, a gente percebe que essa própria percepção é meio boba. Afinal de contas, ficar procurando esse verdadeiro, esse falso nas histórias gregas não era o nosso papel. Principalmente quando nós, como historiadores, percebemos que eles, de fato, acreditavam nesses mitos. Só que ninguém me deu uma abordagem tão certeira sobre essa pergunta, título desse vídeo, do que o historiador Paul Veyne. Veyne é um dos principais historiadores de história antiga da escola francesa do século XX, e a ideia dele é justamente entender, mais do que simplesmente se é verdadeiro ou falso dentro das histórias gregas, entender os próprios mitos como ferramentas de verdade. Mais do que isso, o Veyne está apontando uma coisa que é tão cara para a historiografia e para a própria filosofia do século XX. Entender que coisas canônicas que a gente simplesmente entende como verdade, ciência, na verdade também são construções históricas que mudam com o passar do tempo. Dessa maneira, falar se os gregos acreditavam nos seus mitos, como se isso colocasse eles acreditando em algo falso, é uma pergunta completamente errada. Melhor do que errada, ela está mal colocada. Porque vamos combinar? O que significa acreditar? Afinal de contas, a gente tem que tentar entender o que de fato para eles significaria acreditar. E aí, a gente entra numa máquina do tempo. O Veyne e vários historiadores que compartilham dessa visão e vão fazer suas pesquisas analisando as fontes da época antiga, vão falar justamente que na Grécia Antiga você não está simplesmente tentando entender a verdade, mas sim como crenças nascem e para que elas servem. E quais mitos podem falar tanto sobre a sociedade grega do que a ideia de a Ilíada e a Odisseia? E não simplesmente porque as pessoas acreditavam em fantasias, mas justamente pela história que, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia e vários mitos contam. É a ideia justamente de você ter explicações que são ao mesmo tempo sociais e culturais, indo em uma dinâmica religiosa. A religião, na verdade, une essa sociedade e essa cultura, mostrando dessa maneira que os gregos se comportavam e acreditavam em coisas que faziam muito sentido para eles. Paul Veyne coloca isso na ideia de regimes de verdade. Você tem noções diferentes do que você cobra veracidade, mas o mais importante é que ela tem um fundo de verdade no momento que ela te dá sentido. E as histórias mitológicas trazem muito isso. Você tem, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, muitos fatores dentro da ideia de hospitalidade, algo que é bem exagerado na ideia do filme, quando você coloca a todo momento a tal da lei de Zeus, deixando bem claro que aquele elemento cultural e social tinha um fundo religioso. Para os gregos, eles não precisavam falar toda hora disso. Você não precisa ficar falando que uma coisa é religiosa a todo momento, e a gente sabe disso pelas fontes. A ideia, justamente, é você entender que, por mais que você não precise ficar advogando toda hora por deuses, a parte religiosa faz parte das raízes daquela crença que une. Faz sentido para aquela comunidade. Você um dia vai querer andar pelas vizinhanças, por um território desconhecido e vai querer ser bem recebido. E justamente por essas dinâmicas que misturam religião e sociedade, isso também diz muito sobre a estrutura de poder daquelas sociedades, onde sacerdotes,
oráculos e outras pessoas ligadas a atividades cerimoniais, religiosas ou mesmo jurídicas ou políticas advogam a todo momento para a ideia de divindade como uma forma de comunicar e unir uma comunidade inteira. Então, você tem isso muito claro, no sentido que você começa uma assembleia política sacrificando em nome dos deuses. Você faz as Olimpíadas ou competições esportivas sacrificando em honra aos deuses. Você faz práticas sociais, você faz contratos, faz leis, você consulta oráculos antes de guerra. Tudo isso faz parte do que o Paul Venn, inclusive, chama de programas de verdade. Dessa maneira, cada época tem aquelas pessoas que nós olhamos e esperamos algum sentido. A nossa época é bastante científica e a gente olha muito para referências que exibem autoridade. Só que assim, a gente está vendo até isso num sentido de mudança, já que cada vez mais a verdade e as formas de informação de autoridade estão sendo cada vez mais dissipadas. O mundo das fake news, das IAs, etc. Vocês sabem, vocês vivem. Só que naquela época, isso tinha uma bagagem muito mais religiosa. Assim como na Idade Média, podíamos falar da grande força que a igreja possuía no sentido de falar o que é certo e o que é errado, dividindo uma sociedade numa lógica de pecado e glória, graça. Os gregos tinham ferramentas semelhantes, ligados à visão deles do que é verdade. Uma verdade que está sempre ligada a uma dinâmica religiosa. E, mais uma vez, como a gente tem acesso a isso, há fontes. E é bem interessante que a gente tem justamente os primeiros passos do que a gente considera como escrita histórica na Grécia. Então, perguntar se faz sentido ou não, se os gregos acreditavam ou não, é uma pergunta mal colocada. O que a gente tem que entender é o que essas crenças fazem socialmente, como essas crenças se desenvolviam, como essas crenças davam sentido. Segundo, é importante entender que os gregos não eram ingênuos. Eles também achavam que as histórias eram exageradas. Mas da mesma maneira que até hoje você encontra pessoas que acreditam em histórias, que compram várias noções, que inclusive têm ligações com religião, é muito comum. E faz parte também. Mas sempre entender que essas histórias não são simplesmente verdade ou mentira. Elas são verdadeiras para as pessoas que acreditam e devem ser assim consideradas. E na sociedade que a gente vive, onde cada vez mais verdade é um conceito tão subjetivo, é importante a gente conseguir entender por que as pessoas simplesmente acreditam no que acreditam. Inclusive, se isso valer para Lula e Bolsonaro, viu? E por fim, tudo isso que nós falamos nos mostra uma coisa muito importante. Mitos revelam muito. Não são simplesmente histórias a serem combatidas, como se a ciência tivesse vencido, então vamos esquecê-las, ou encará-las simplesmente como curandeirismos ou coisas a serem superadas, como era muito na época dos iluministas ou no século XIX. Os mitos devem ser entendidos sim numa dinâmica de verdade, mas verdade, como eu disse, nos termos da época e de quem acredita. Mitos ensinam muito sobre o mundo. Mitos não são a mesma coisa que verdades, mas eles nos permitem achar alguns tipos de verdades, nos faz entender dinâmicas sociais, históricas e culturais de várias comunidades. E é o que a gente faz quando a gente vai também num filme, entender alguns mitos colocados numa tela de cinema e acreditar que aquilo era verdade. E por fim, a pergunta nunca foi se Zeus existia. A pergunta é como as sociedades constroem aquilo que chamam de verdade. E vamos combinar? Essa é uma questão que continua tão atual, não é mesmo? Valeu, galera. Até semana que vem.